Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série Meu Filho Não Gosta de Estudar. Série muito boa e proveitosa para as famílias, para os responsáveis, para os professores e também para os alunos. Tenho dado dicas aqui muito importantes para vocês perderem essa vontade de não querer estudar e partir estudar. Aproveita o momento aí para mandar um aviãozinho para quem é pai, para quem é professor, para quem é aluno. Vamos começar a nossa live. Boa noite, boa noite. Então vamos para as nossas perguntinhas iniciais que eu adoro começar questionando vocês. Você sabia que seu filho possui grandes chances de não ter dificuldade com o conteúdo de matemática ou outra matéria se você ensiná-lo e incentivá-lo a arrumar a própria cama, a lavar a louça após o almoço ou a loucinha do café da manhã, a guardar os brinquedos quando ele brinca sozinho ou quando ele brinca com os amiguinhos. Aprender a fazer todas essas tarefas, todas essas atividades requerem conhecimento, requerem procedimento. Boa noite, saudade de vocês. E esse procedimento para ser executado vai sendo aprendido nessas pequenas tarefas. Então, detalhe, se a criança se sentir, capaz de fazer essas atividades, se sentir reconhecida ao fazer essas atividades, ela vai sentir prazer em fazer, em executá-las novamente. A tarefa vai se tornar uma coisa mais prazerosa, mais gostosa de se realizar. Então, nós falamos sobre isso lá na nossa live da autoestima, que a gente tem que realmente incentivar as crianças, os nossos alunos a terem essa autoestima, a sentir que são capazes de fazer. Você sabia que fazer passeios no parque, na praia, na casa da avó, no supermercado, levar o seu filho no seu trabalho são experiências importantíssimas para a motivação do seu filho nos estudos? Preparados para a nossa live? A série Meu Filho Não Gosta de Estudar, cujo tema de hoje é motivação. O que motiva a ação de estudar? Vamos refletir sobre isso com mais uma perguntinha. Alguma vez você tentou procurar alguma coisa na internet para aprender a fazer? Pode ser uma receita de alguma coisa, algum artesanato, aqueles vídeos faça você mesmo. Tem um monte de canais no YouTube que ensina a fazer um monte de coisas muito maravilhosas e você fica olhando aquilo e você fala, nossa, isso aqui é legal, acho que eu vou tentar fazer. Aí você procura um outro vídeo, assiste, você vai olhando, peraí, não vai dar certo, não, é difícil, não tem todos os itens, vai ficar mais caro eu fazer do que comprar pronto. E aí aquela motivação que você tinha, ela vai desaparecendo e pronto. Nem faz mais aquela coisa que você tinha vontade. A sua motivação se tornou desmotivação. Aconteceu isso já com você? Comigo já aconteceu isso várias vezes. Às vezes eu até comprei coisas para fazer e tá guardado aqui esperando eu ter vontade de fazer aquilo que eu vi no videozinho. Para estudar, acontece a mesma coisa. Então isso acontece com o seu filho quando ele vai aprender alguma coisa da escola. Ele olha, ele tenta relacionar algumas coisas que ele já possui dentro da memória dele de longo prazo. Aí ele acha muito difícil. Ele acha muito difícil e às vezes ele fala assim, nem vou fazer. Ou às vezes ele vai pedir para um amigo passar a resposta para ele, fazer o trabalho para ele. Ou às vezes vai até no Dr. Google que vem as respostas prontinhas. E aí, o que aconteceu? Ele estava desmotivado. Ele não encontrou um motivo para realizar a ação dele do estudo. E todos nós precisamos de ter todos os motivos, ter todos os ingredientes para poder aprender. Na live passada eu estava aqui de cozinheira, falando sobre os ingredientes importantes para a gente poder fazer a aprendizagem. Lembram disso?
Eu disse para vocês que os ingredientes são externos, e são muitos ingredientes externos, e que a nossa memória de curto prazo, ela é como se fosse uma tigela. E que a gente tem que colocar os ingredientes certinhos para preparar a receita, para formar o conhecimento. E a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar ingredientes que não tem nada a ver com essa receita. Às vezes é uma música tocando lá fora, é um barulho de um cachorro latindo, e isso vai atrapalhar a nossa receita. O nosso bolo não vai ficar pronto e vai dar tudo errado e o conhecimento não vai se formar. E esses ingredientes externos, eles existem. São os livros que nós temos, as explicações dos professores, as pesquisas que nós fazemos pela internet, mas também nós temos muitos ingredientes internos. E esses ingredientes internos precisam fazer parte da receita. Eles estão guardadinhos lá. E aquelas perguntinhas que eu falei lá, né? O seu filho lavar a louça, arrumar o quarto, aprender a organizar os brinquedos, fazem parte desses ingredientes internos. Todos nós precisamos de ter conhecimentos adquiridos na nossa memória de longo prazo. E esse conhecimento que nós estamos falando é o conhecimento factual e o conhecimento procedimental. Desde antes da gente nascer, lá na barriga da nossa mãe, a nossa memória vem sendo preenchida com esse conhecimento de mundo. E aí, várias informações vão sendo armazenadas, como, por exemplo, que os cachorros possuem pelos, que o sorvete é gelado, que o sol é amarelo, que as folhas são verdes. Também a gente guarda conhecimentos abstratos, como a informação de que o triângulo é uma figura fechada com 3 lados, que é preciso de 4 retas do mesmo tamanho para formar um quadrado, que a Terra é redonda. Esse conhecimento factual é o conhecimento que faz com que a gente consiga lembrar o rosto de pessoas que a gente não vê há muito tempo e guardar aí experiências que a gente tem. E além desse conhecimento factual, a gente também tem o conhecimento procedimental, que envolve os processos mentais necessários para executar uma atividade. Então, ele está relacionado com as habilidades que a gente faz por meio de muitas repetições. Então, que vai sempre seguindo o mesmo padrão. São habilidades motoras, habilidades sensitivas, habilidades intelectuais, que uma vez armazenadas na memória de longo prazo, mesmo que você não tenha consciência disso, ela vai estar ali, quando você precisar, ela vai aparecer. Isso explica porque tantas pessoas ficam anos sem andar de bicicleta e depois quando sobe, como se tivesse andado ontem, aprendido ontem. Ou pessoas que aprenderam a tocar algum tipo de instrumento musical e após anos sem tocar num violão, pega o violão e fala, nossa, eu lembro quais são os acordes e minha mão tá indo. Não igual era, mas com um pouquinho mais de treino pode se tornar como era. Então esse conhecimento procedimental, ele fica guardado, ele fica arquivado na nossa memória de longo prazo. E aí, né, essa memória nossa, ela está cheinha de experiências desde quando a gente, então, estava na barriga da nossa mãe. Então, conhecimento factual, conhecimento procedimental. E encher essa memória, pai, mãe, responsável, é o papel principal de vocês. É sair para viajar e comentar tudo que está sendo visto pela janela do carro. Não é dar um telefone na mão da criança e a criança ficar lá jogando, passando de fase. Ela precisa conhecer esse mundo que está ali fora. É falar sobre as pessoas, é conversar sobre filmes, é falar sobre os fatos que estão acontecendo hoje. Seu filho sabe o que está acontecendo hoje? Ele está escutando as notícias, ele sabe o que está acontecendo. É contar as histórias que você tinha na sua escola, contar dos seus amigos, falar, né, de como é importante organizar um ambiente de trabalho, ensinar o seu filho a organizar o armário, o porquê de deixar a roupa em determinado lugar. É ir no clube, cronometrar quanto tempo fica debaixo da água. São conhecimentos que a criança vai adquirindo que ela vai poder utilizar quando ela for estudar. Ela vai escutar falar de metros cúbicos, volume, com você, no dia a dia, na sua casa. E aí, essas informações vão poder ser resgatadas quando ela for aprender. Lembra que eu falei para vocês a respeito de assistir um vídeo e querer fazer alguma coisa? A gente só se sente motivado para fazer alguma coisa quando a gente se sente capaz. Quando a gente acha que aquela coisa não é tão difícil assim.
Então, quanto mais conhecimento factual, quanto mais conhecimento procedimental o seu filho tiver na memória de longo prazo, mais motivado ele vai ficar para aprender. Porque ele vai pensar assim, isso eu já sei, eu só preciso completar um pouquinho mais. O cérebro fala, não vou gastar tanto esforço assim, então peraí, deixa eu prestar atenção. E ele vai compreendendo os novos conteúdos ensinados na escola. Pois é no momento da aprendizagem que essa memória de longo prazo vai ser utilizada. Para isso, a gente precisa então sempre estar colocando coisas na memória dessas crianças. Vamos encher eles de experiências. O conhecimento factual é um ingrediente interno, assim como as informações disponíveis externas, juntas lá na nossa receitinha, vai formar então o conhecimento que a gente precisa adquirir para aquela determinada matéria. Você lembra que eu perguntei lá de que tipo de vídeo que você está assistindo e que você desistiu de fazer por algum motivo? Mas teve alguma vez que você escutou, ouviu um vídeo, faça você mesmo, e você decidiu fazer? Você executou? Aqui em casa eu já contei para vocês isso em vídeo. Meu marido fez uma fonte, hein, gente? Ficou muito legal. Ele executou. Por quê? Porque ele viu que não era tão difícil assim, né? Que ele possuía habilidade para executar as ferramentas, que não ficava tão caro comprar alguns itens. E aí, no final, executou o projeto. Por quê? Porque ele se sentiu motivado, então ele fez. O que motiva o seu filho a estudar? Qual é a motivação? Primeiro, então, nós precisamos usar, a arte de colocar esses ingredientes dentro da cabecinha deles. As habilidades, estimular o seu filho a conhecer o mundo, a saber projetar, arquitetar, ver o começo e o meio e o fim. Nossa, olha só que legal, vamos montar a árvore de Natal. Criar essa habilidade de pensar, sonhar e executar. Isso vem desde a infância. Você, professor, também tem um papel muito importante, porque quando você vai explicar algum conteúdo para o seu aluno, você precisa lembrar que ele não é uma caixinha vazia, ele está cheinho de informações. E você precisa resgatar essas informações de dentro dessa cabeça dele. Porque aí ele vai falar, poxa, eu sei alguma coisa. Peraí, só falta complementar? E o cérebro, então, vai ser estimulado a aprender. A memória de curto prazo se tornará a memória de longo prazo. E quando essa memória de longo prazo precisar ser utilizada como um ingrediente interno, estará lá pronto para que essa criança adquira o conhecimento. Vocês estão conseguindo me entender? O papel do pai, o papel da mãe, do responsável é construir memórias dentro da cabeça da criança. Conhecimentos factuais, conhecimentos procedimentais, e esses conhecimentos serão utilizados em toda a vida dela. E o papel do professor é justamente lembrar esse aluno que ele possui esses conhecimentos, resgatar esses conhecimentos na hora da explicação, para que ele se sinta seguro e aí ele tem um motivo para a ação. Ou seja, ele vai se tornar um aluno motivado para o estudo. Espero que você tenha entendido essa dica, da nossa série Meu Filho Não Gosta de Estudar. De onde vem a motivação? E se você tem o hábito de não deixar seu filho fazer muitas coisas em casa, ele tem 100% alguém para fazer as coisas para ele, pensa que você está prejudicando esse conhecimento factual, esse conhecimento procedimental que é tão importante ele adquirir. E comece a partir de hoje mudar. Comece a colocar pequenas tarefas para o seu filho executar no dia a dia. O cérebro, ele tem uma capacidade infinita de formar novas memórias e de adquirir novos conhecimentos. Então, comece agora a colocar pequenas tarefas para o seu filho executar durante o dia, durante a semana, para que ele consiga criar conhecimento factual e conhecimento procedimental. Convido você para participar das nossas próximas lives, que são sobre dicas, de como fazer o filho gostar de estudar. A nossa série Meu Filho Não Estuda, ela acontece todas as quintas-feiras às 19h45.
Ontem, por motivo de mau tempo, eu não consegui fazer a nossa live, por isso eu estou fazendo hoje. Espero que todos tenham gostado e aprendido bastante o que faz a motivação do estudo do seu filho. Amanhã, sábado, nós temos o nosso café pedagógico, que estaremos fazendo uma conversa sobre o TDAH. Até amanhã, às 8 horas. Tchau, tchau!